Queridos irmãos, bom dia. Hoje é dia 27 de outubro do ano da graça de 2022. Voltando ao texto de Salmo 51, enquanto através da experiência de Davi vamos compreendendo e aprendendo, e é uma forma também muito prática de Deus tocar e falar ao nosso coração, vamos acompanhando o processo de restauração de Davi por causa de pecado. E se há um assunto que nos é transversal a todos nós, é o problema do pecado. E estávamos a lembrar ontem as consequências dramáticas que o pecado tem a todos os níveis emocionais, até físicos, espirituais, obviamente. E neste processo, no versículo 9, Davi faz um pedido a Deus neste processo que ele naturalmente compreende como absolutamente necessário. Ele diz: esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Este processo de transformação ao qual Davi está agora exposto. Isto porque já lembrámos antes, ele se arrependeu, ele reconheceu, ele foi confrontado com o seu pecado, compreendeu aquilo que tinha feito, confrontado com o seu pecado, ele se arrependeu, desejou e buscou esse perdão, essa ação transformadora e perdoadora de Deus, e obviamente voltou-se para aquele que é o único que pode tratar deste assunto, que é Deus. E este é um aspecto absolutamente essencial de tudo isto. Temos que nos voltar para aquele que de facto é o que pode tratar o assunto e que é o nosso Deus. Ele aqui pede a Deus, neste processo, que possa apagar. Ou seja, Davi sabe, e obviamente Davi não ia conseguir esquecer-se do pecado e das suas consequências, mas ele precisava que neste processo interior que estava a acontecer na sua vida, no seu coração, ele precisava desta intervenção de Deus. Nós estamos aqui a considerar esta semana, como nos foi proposto pelo irmão Edu, o milagre da transformação. Se o arrependimento é um milagre, e obviamente não é muito difícil de perceber a cada dia que passa, em cada momento da nossa experiência de vida, que a experiência do arrependimento é de facto um milagre, ainda mais por causa de toda esta dimensão que Davi aqui nos dá no que diz respeito àquilo que o pecado de facto é, na sua essência, uma ofensa para Deus, algo que nos prejudica e que nos destrói tanto. Se há esse milagre, há também o milagre da transformação. E para esse milagre da transformação acontecer, era fundamental e é fundamental que Deus opere esta intervenção, apagar as nossas iniquidades. Isto remete-nos para uma intervenção também, ela absolutamente essencial, de Jesus Cristo. É Ele quem opera este movimento contabilístico, se assim podemos dizer. A nossa contabilidade com Deus fica em déficit por causa do pecado e Jesus vem através do seu ato de amor na cruz, vem tratar, vem pagar, vem restabelecer a nossa contabilidade com Deus, para que ela possa, de facto, permitir a nossa caminhada de intimidade com Deus. Isto remete-nos, mais uma vez, para aquilo que também já lembramos, de que o nosso pecado, seja ele qual for, vai ter sempre consequências. Tem consequências para mim, tem consequências para aqueles que estão à minha volta, mas acima de tudo tem consequências para Deus. Porque o Pai deu o Filho, entregou o seu Filho por amor, por causa dos meus pecados, de todos eles e de cada um deles. Este processo de transformação ao qual Davi está exposto e que nós precisamos de experimentar, ele é muito intenso e ele é absolutamente importante e nós não podemos normalizar e vulgarizar este processo. É por isso que para nós, enquanto filhos de Deus, agora que temos uma nova identidade como filhos de Deus e não somos mais pecadores, mas somos filhos de Deus resgatados, que ainda estamos sujeitos a esta condição humana que ainda acidentalmente nos leva à experiência do pecado, cada um desses momentos tem que ser vivido, experimentado na nossa relação com Deus com esta intensidade. Não podemos
não podemos vulgarizar algo que Deus não vulgarizou, algo que Deus deu a maior importância. E por cada um dos nossos pecados, cada um deles, pecados que têm naturalmente consequências diferentes, mas por cada um deles que nos afasta e que aumenta o sofrimento na nossa relação com o Pai, por cada um deles, Deus, o Pai, deu Jesus Cristo, o seu Filho. É muito importante. E é essa entrega que permite que o versículo 9 seja uma realidade, que Deus possa esconder do meu rosto os meus pecados, que Ele possa apagar as minhas iniquidades. Eu creio que vale a pena pensar nisso, considerar isto verdadeiramente no nosso coração, porque o que vem a seguir como consequência e resultado de todo este processo é tão importante que, se nós não passarmos por este processo de uma forma intensa e verdadeira, não chegaremos a experimentar aquilo que Deus deseja para nós. E obviamente Deus deseja a nossa restauração. É isso que o Pai deseja e é este processo que está aqui a ser considerado. Creio que vale a pena pensar nisto, vale a pena refletir sobre isto, acima de tudo, sempre pensando que para grandes males, grandes remédios. Se o nosso pecado de facto é tão mau e tão prejudicial, Deus, no seu imenso amor, amou-nos de tal maneira que deu o seu Filho para resolver esse problema. Deus é absolutamente maravilhoso, Ele ama-me a mim, Ele ama a cada um de nós e Ele está está completamente determinado em continuar esta relação de amor todos os dias da nossa vida, até que seremos chamados à sua presença, ou até que Ele decida e determine a vinda de Jesus Cristo, o seu Filho, novamente. Um grande abraço, um resto de dia muito abençoado. Precisamos de experimentar esta felicidade nos braços do Pai. Até logo, até amanhã, até quando Deus assim o permitir.